Série Legislação Educacional, aula 4, continuação das diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, resolução Conselho Nacional de Educação, SEB, número 4. Isso aqui é o DCNEB, Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. A gente vai começar aqui no artigo 13, gente. Quem chegou agora e não viu o início, procura aqui, tem na descrição do vídeo, os links das primeiras partes desta aula, beleza? Essa é a parte 3. Artigo 13. Capítulo 1. Formas para organização curricular. Artigo 13. O currículo assumindo como referência os princípios educacionais garantidos à educação assegurados no artigo 4º dessa resolução. Quem é que lembra esse artigo 4º? Aí esse pessoal fala, ninguém. É aquele artigo que tem os princípios. Que eu fiz, né, um esqueminha Memorex para a gente memorizar, que eu chamei de IG, LI, PLU, RE, CO, G3, V3. Então é tudo isso aqui de princípios, vocês procurem os vídeos anteriores para verificar. Então, o currículo assumindo como referência os princípios educacionais garantidos à educação, assegurados no artigo 4º dessa resolução, configura-se como? O que é o currículo? Né? O que é isso aqui? Ele é o conjunto de valores e práticas que proporcionam a produção, a socialização de significados no espaço social e contribuem intensamente para a construção de identidades socioculturais dos educandos. Então, conjunto de valores e práticas. Então anotem aí, quem está com caderninho, conjunto de valores e práticas. Parágrafo 1º. O currículo deve difundir os valores fundamentais do interesse social, dos direitos e deveres dos cidadãos, do respeito ao bem comum e à ordem democrática, considerando as condições de escolaridade dos estudantes em cada estabelecimento, a orientação para o trabalho, a promoção de práticas educativas formais e não formais. Então, o currículo deve difundir vários valores fundamentais de interesse, do interesse social. Parágrafo 2º. Na organização da proposta curricular, deve-se assegurar o entendimento de currículo como experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento, permeada pelas relações sociais, articulando vivências e saberes dos estudantes, com os conhecimentos historicamente acumulados e contribuindo para construir as identidades dos educandos. Bom, continuando com o artigo 13, parágrafo 3º. A organização do percurso formativo aberto e contextualizado deve ser construída em função das peculiaridades do meio e das características, interesses e necessidades dos estudantes, sempre colocando o estudante como algo central, né, como nosso ponto focal. Então, a organização desse percurso formativo levando em conta essas peculiaridades e características dos estudantes, incluindo não só os componentes curriculares centrais obrigatórios, previstos, né, componentes obrigatórios, e nas normas educacionais, mas outros também, de modo flexível e variável. Então tem um currículo também, de modo flexível e variável, conforme cada projeto escolar e assegurando o quê? Inciso 1º, a concepção e organização do espaço curricular e físico que se imbriquem e alarguem, incluindo espaços, ambientes e equipamentos que não apenas as salas de aula da escola, mas, igualmente, os espaços de outras escolas. Se cair em alguma questão no concurso assim, a pessoa pode confundir o candidato. Pode vir a confundir, né? Então, pode sim, né? Concepção e organização do espaço curricular que se imbrique e alargue. Então, alargamento. Aumentar. Ter um tipo de expansão. Igualmente, espaços de outras escolas e os sócios culturais, esportivos, recreativos do entorno, da cidade e mesmo da região. Inciso 2. Ampliação e diversificação dos espaços e tempos curriculares, que pressuponham profissionais da educação dispostos a
inventar e construir a escola de qualidade social, com responsabilidade compartilhada com as demais autoridades que respondem pela gestão dos órgãos do poder público na busca de parcerias possíveis e necessárias, até porque educar é responsabilidade da família, do Estado e da sociedade. Sempre levo em conta o que está na Constituição Federal, que é a lei maior, e também o que está na LDB. Então, as diretrizes curriculares nacionais, elas saem de algum lugar, né? Então, assim, elas não podem ser inconstitucionais, não podem ser contra as leis orgânicas. Nesse caso, a educação como responsabilidade de quem? Né? Do Estado, da família, da sociedade. Escolha da abordagem didático-pedagógica disciplinar, pluridisciplinar, interdisciplinar ou transdisciplinar pela escola, que oriente o projeto político-pedagógico e resulte de pacto estabelecido entre os profissionais da escola, conselhos escolares e comunidade, subsidiando a organização da matriz curricular, a definição de eixos temáticos e a constituição de redes de aprendizagem. Inciso 4. Compreensão da matriz curricular entendida como propulsora de movimento. Dinamismo curricular e educacional de tal modo que os diferentes campos do conhecimento possam se coadunar com o conjunto de atividades educativas. Inciso 5. Organização da matriz curricular entendida como alternativa operacional que embase a gestão do currículo escolar e represente subsídio para a gestão da escola, na organização do tempo e do espaço curricular, distribuição e controle do tempo dos espaços docentes. Passo para uma gestão centrada na abordagem interdisciplinar, organizada por eixos temáticos mediante interlocução entre os diferentes campos do conhecimento. Bom, aqui pessoal está tendo uma relação, né, intrínseca entre a transversalidade e o que é a interdisciplinaridade. Então há um diálogo muito profícuo aqui para que se realize essa organização da matriz curricular levando em conta esses paradigmas. Inciso 6. Entendimento de que eixos temáticos, aquilo que é transversal, são uma forma de organizar o trabalho pedagógico, limitando a dispersão do conhecimento. Limitar, diminuir aquele conhecimento disperso, sem conexão com as coisas. Então, limitando a dispersão do conhecimento, fornecendo o cenário no qual se constroem objetos de estudo, propiciando a concretização da proposta pedagógica centrada na visão interdisciplinar, superando o isolamento das pessoas e a compartimentalização de conteúdos rígidos. Então, esse aqui é um entendimento importante sobre os eixos temáticos. Inciso 7. Estimula a criação de métodos didático-pedagógicos utilizando-se recursos tecnológicos de informação e comunicação. Então, são as TICs ou TEDx, né? Tecnologias da informação e comunicação, a serem inseridos no cotidiano escolar a fim de superar a distância entre estudantes, então sempre levando em conta a equidade, que aprendem a receber informação com rapidez, utilizando a linguagem digital e professores que dela ainda não se apropriaram. Então, diminuir a distância entre os estudantes que aprendem com rapidez as TICs e os professores que ainda patinam, né, demoram um pouco para tanto para aprender a utilizar essas tecnologias como para fazer uma transposição didática utilizando essas tecnologias. Inciso 8. Constituição de rede de aprendizagem. Rede de aprendizagem, entendida como o quê? Um conjunto de ações didático-pedagógicas com foco na aprendizagem e no gosto de aprender, subsidiada pela consciência de que o processo de comunicação entre estudantes e professores, é efetivado por meio de práticas e recursos diversos. Então tem que ter uma rede de aprendizagem que foque nessa comunicação entre os docentes e os discentes, levando em conta o quê? Vários tipos de recursos. Inciso 9. Lembrando que os artigos a gente numera, né, números ordinais, do primeiro ao 10º. Depois, cardinais, 11, 12. E os incisos é o número cardinal
Inciso 9. A adoção de rede de aprendizagem também como ferramenta didático-pedagógica relevante nos programas de formação inicial e continuada de profissionais da educação. Então, a rede de aprendizagem entre também os profissionais. Sendo que essa opção requer planejamento sistemático integrado, estabelecido entre sistemas educativos ou conjuntos de unidades escolares. Tem que fazer essa relação, né, de rede para que a gente possa ter experiências exitosas e a coisa flua, né, de maneira a se comunicar o que está acontecendo e o que está ocorrendo de mudanças de paradigmas. Ocorrendo para melhor, é claro. Parágrafo 4º. A transversalidade é entendida como uma forma de organizar o trabalho didático-pedagógico e que temas e eixos temáticos são integrados às disciplinas e às áreas ditas convencionais, de forma a estarem presentes em todas elas. Então, a transversalidade é uma forma de organização do trabalho pedagógico, e aí tem temas e eixos temáticos integrados às disciplinas. E agora, o que é transversalidade? Parágrafo 5º. A transversalidade difere da interdisciplinaridade, e ambas complementam-se, rejeitando a concepção de conhecimento que toma a realidade como algo estável, pronto e acabado. Porque o conhecimento ele é aprendido a partir de várias perspectivas, né, das áreas de conhecimento e das várias disciplinas. O que é preciso romper, né, com o apoio da transversalidade e o apoio da interdisciplinaridade. Parágrafo 6º. A transversalidade refere-se à dimensão didático-pedagógica e a interdisciplinaridade à abordagem epistemológica dos objetos de conhecimento. Então é isso, né? O objeto de conhecimento, que seriam basicamente o que, né, a gente está estudando, quais são os problemas a serem estudados, os antigos conteúdos. Né? Tem que ser levado em conta a partir de uma visão, uma abordagem, né, epistemológica, né, o modo como a gente enxerga o conhecimento desses vários objetos de conhecimento, desses vários conteúdos. E a transversalidade está mais no sentido da prática. Capítulo 2, formação básica comum e parte diversificada. Lembrando que a gente está falando do que aqui, pessoal? Da DCNEB. Ó. DCNEB, Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. A gente está fazendo por parte, a aula 4, né? E a gente está falando um pouquinho sobre essa DCNEB. E agora, artigo 14. A Base Nacional Comum na Educação Básica constitui-se de conhecimentos, saberes e valores produzidos culturalmente, expressos nas políticas públicas e gerados nas instituições produtoras de conhecimento científico e tecnológico, gerado também no mundo do trabalho, no desenvolvimento das linguagens, nas atividades desportivas e corporais, na produção artística, nas formas diversas de exercício da cidadania e nos movimentos sociais. Ó, lembrando que a LDB fala sobre base, né, a própria Constituição, e aqui a gente ainda não tinha BNCC, hein? Porque as diretrizes do documento dos anos 2010 e a BNCC ela surge no ano de 2017, bem depois. Mas já tinha lá o germe, né, o início aí, sobre essa base nacional comum na educação. Parágrafo 1º. Integram a Base Nacional Comum Nacional. Não é um pleonasmo aqui, pessoal, aqui está escrito dessa maneira mesmo, como consta na lei, tá? Base Nacional Comum Nacional. Integram essa base a língua portuguesa, a matemática, o conhecimento do mundo físico, natural, da realidade social e política, especialmente do Brasil, incluindo-se o estudo da história e das culturas afro-brasileira e indígena. Lembrando aqui das leis, né? Que diz respeito aí à cultura afro-brasileira também e à cultura indígenas. A arte em suas diferentes formas de expressão, incluindo-se a música, a educação física, o ensino religioso. Então integram essa base nacional comum. Parágrafo 2º.
Tais componentes curriculares são organizados pelos sistemas educativos em forma de áreas de conhecimento. Deixa eu limpar aqui. Em forma de quê? Áreas de conhecimento. Disciplinas, eixos temáticos, preservando-se a especificidade dos diferentes campos do conhecimento, por meio dos quais se desenvolvem as habilidades indispensáveis ao exercício da cidadania em ritmo compatível com as etapas do desenvolvimento integral do cidadão. Parágrafo 3º. A Base Nacional Comum e a parte diversificada não podem se constituir em dois blocos distintos. Isso vem depois lá na BNCC, ó. Na BNCC a gente vê isso, né? Com disciplinas específicas para cada uma dessas partes, mas devem ser organicamente planejadas e geridas de tal modo que as tecnologias de informação e comunicação perpassem transversalmente a proposta curricular, desde a educação infantil até o ensino médio, imprimindo direção aos projetos políticos pedagógicos. Parágrafo 15. A parte diversificada enriquece e complementa a Base Nacional Comum, prevendo o estudo das características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da comunidade escolar, perpassando todos os tempos e espaços curriculares constituintes do ensino fundamental e do ensino médio, independentemente do ciclo da vida na qual os sujeitos têm acesso à escola. Parágrafo 1º. A parte diversificada pode ser organizada em temas gerais, na forma de eixos temáticos, selecionados colegiadamente pelos sistemas educativos ou pela unidade escolar. Parágrafo 2º. A LDB inclui o estudo de, pelo menos, uma língua estrangeira moderna. Na parte diversificada, cabendo sua escolha à comunidade escolar, dentro das possibilidades da escola, que deve considerar o atendimento das características locais, regionais, nacionais e transnacionais, tendo em vista as demandas do mundo do trabalho e da internacionalização de toda ordem de relações. Parágrafo 3º. A língua espanhola, por força da Lei 11.161 de 2005, é obrigatoriamente ofertada no ensino médio, embora facultativa para o estudante, bem como possibilitada no ensino fundamental do 6º ao 9º ano. Então aqui é importante verificar que teve alterações, né? Pela Lei 13.415, né, a medida provisória lá do Michel Temer, que altera e cria, né, o novo ensino médio, colocando a língua estrangeira moderna como inglês e retirando a língua espanhola. Está em discussão proposições sobre a reforma ou a revogação do novo ensino médio, e aí vai ter alterações nesse sentido. Mas essa aqui a gente fica aí na berlinda. Bom, artigo 17. No ensino fundamental e no ensino médio, destinar-se-ão pelo menos 20% do total da carga horária anual ao conjunto de programas e projetos interdisciplinares eletivos criados pela escola, que hoje nós chamamos, né, de carga horária AFGB, que é a formação geral básica, e as unidades curriculares do currículo das eletivas. Bom, esses projetos interdisciplinares eletivos criados pela escola, previstos no projeto pedagógico, de modo que os estudantes do ensino fundamental e médio possam escolher. Então, a grande briga, né, sobre hoje é essa possibilidade de escolha, que ela é um tanto quanto criticada e colocada em xeque. Podem escolher aquele programa ou projeto com que se identifiquem e que lhes permitam melhor lidar com o conhecimento e a experiência. Essa possibilidade de escolha foi colocada em xeque muito por conta dos obstáculos estruturais e das diferenças de regiões, diferenças de acesso, as quais diminuem muito, né, de grande maneira, a possibilidade dessas escolhas, resultando em desigualdades sociais e desigualdades educacionais. Parágrafo 1º. Tais programas e projetos devem ser desenvolvidos de modo dinâmico, criativo e flexível, em articulação com a comunidade em que a escola esteja inserida. Parágrafo 2º. A interdisciplinaridade e a contextualização devem assegurar a transversalidade do conhecimento de diferentes disciplinas e eixos temáticos, perpassando todo o currículo
e propiciando a interlocução entre os saberes e os diferentes campos do conhecimento. Isso, na verdade, várias escolas tentaram fazer, né? Utilizando a transversalidade, né? Por meio de eixos temáticos e fazendo essa relação de interlocução entre os vários campos do conhecimento, áreas de conhecimento e componentes curriculares. Bom, é isso, pessoal. Essa parte dessa aula foi destinada com foco nos artigos 13, 14, 15, 16 e 17 da DCNEB. Então ficamos ficamos aqui e na próxima parte a gente continua aí terminando os artigos da DCNEB, tá bom? Um forte abraço, continue estudando, faça anotações, releia, escute, coloque o sonzinho para tocar e vai sentar no sofá, numa poltrona, vai sentar na varanda, vai fazer uma caminhada no parque, escute também a gente aqui comentando e fazendo a leitura dos artigos da lei, tá bom? Um forte abraço e vamos sempre pensando a sociedade de educação e a complexidade do real. Valeu!